noite, com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos esse tema tão importante para nós. Nós estamos já ao longo de alguns domingos estudando o tema eventos finais. Nesta noite nós estudaremos um assunto muito importante, onde o inimigo ele se personificará na pessoa de Jesus. E ele tentará enganar a muitos, e ele conseguirá. E eu espero que você e eu não estejamos nessa posição. Eu convido a todos nesse momento a curvarem as suas frontes e juntos falaremos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor já deixou escrito na tua santa palavra o que irá acontecer no futuro. Nós estamos aqui, Pai, rogando ao Senhor Espírito Santo para que Ele possa, Pai, abrir o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos, Senhor, compreender a tua santa palavra e ficarmos firmes nos teus caminhos. Nós lhe agradecemos, Senhor, a oportunidade que temos ainda de adorá-lo com as portas do nosso templo, mesmo que fechado, mas através da comunicação das redes sociais, a tua palavra, Pai, está sendo divulgada. Que o Senhor Espírito Santo, Pai, conduz esse estudo e que o Senhor esteja à frente de tudo que será dito aqui. Nós lhe agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós temos uma boa notícia para você aí que estava acompanhando os pedidos de oração. Nós recebemos uma notícia maravilhosa, que é o nosso irmão Ezequiel. Ele está se recuperando e ele teve alta da UTI e ele está agora no quarto já se recuperando. Nós teremos aqui mais detalhes com o irmão Celso. Nós pedimos que você continue em oração, assim como nós também. E para entoarmos um louvor especial a Deus, e que esse louvor possa comover o seu coração, eu convido a adorar o nosso Senhor Deus em espírito e em verdade, com o hino de número 141. Porém, no sinal
Boa noite. Espero que você tenha cantado este hino meditando nas suas palavras. E agora nós vamos orar mais uma vez pelo estudo da Palavra de Deus. Em reverência, todos juntos. Senhor nosso Deus, te somos agradecidos pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Esteja conosco esta noite. Obrigado pelos milagres que Tu tens operado, salvando os Teus filhos e abrindo espaço para a pregação do Evangelho, mesmo em tempos difíceis. Esteja com todos nós, em cada lar, cada estudante, para que possamos entender as Tuas verdades nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, essa noite, como o Éder falou, nós estamos felizes, porque nós sabemos que o Ezequiel está aí do outro lado, assistindo. Um abraço para você, Ezequiel. Lembre-se sempre do poder de Deus na sua vida. E eu queria pedir desculpa a você que domingo passado entrou para assistir a programação e não teve a programação. Eu quero explicar por quê. Ezequiel Lopes, esse rapaz que nós estamos falando, está no hospital, mas já está fora de perigo. Ele é um dos membros da equipe. O irmão dele, Tiago Lopes, é outro dos membros da equipe que faz a transmissão. E na semana passada o Ezequiel ficou em situação bem grave, teve que ser entubado. E nós não tivemos condição de fazer as transmissões, não havia meios de fazer isso, nem pessoal, nem emocional, né? nem condição pessoal do Tiago, nem do Ezequiel, nem condição emocional de fazer a pregação. E por isso nós não tivemos a mensagem do domingo passado. E para completar a história, o professor Olinto, que ia passar a mensagem, também não estava bem de saúde. Mas nós estamos retomando, você não vai perder nada, os assuntos vão ser todos tratados, e a gente pede que você continue aí, fiel, né, à programação que está sendo feita, porque ela está sendo feita pensando em você, na sua salvação, na sua informação a respeito dos eventos finais. Aliás, eu espero que você esteja bem, você, sua família, em paz, com saúde. E não sei, né, se você é do sul, do sudeste, se já começou o friozinho aí na sua terra. Aqui no sul de Minas já começou um friozinho, né? Aqui dentro da igreja, o único que não está de blusa sou eu, mas isso é normal, eu sinto muito pouco frio. A maioria das pessoas está com frio. No sul, né, na região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a região sul de São Paulo, já está bem frio, tem feito frio em alguns lugares. Então, esse friozinho deve nos lembrar que é hora de fazer aquela limpeza no guarda-roupa, né? Tem gente que o guarda-roupa parece um museu, né? Você abre cheio de roupa. O que essa blusa está fazendo aqui? Ah, minha tia me deu essa blusa 30 anos atrás, eu não gosto, é feia, nunca usei, mas está aqui de lembrança. A tia já morreu, a blusa está lá há 30 anos, e a pessoa não dá a blusa, né? Desapegue-se dessas coisas, porque essa blusa que você não usa, uma outra pessoa que está passando frio pode usar. Então, começou o friozinho, e estão dizendo os meteorologistas que esse ano vai ser mais frio do que normalmente é. Hora de fazer limpeza no guarda-roupa, retirar blusas, retirar agasalhos, retirar cobertores em excesso. Não estou falando aquele cobertor que você guarda para sua visita, mas aquele que você nunca usa, nem com visita, nem sem visita. Tem gente precisando. Vamos fazer uma limpeza, vamos distribuir, vamos entregar às pessoas, porque o frio judia, o frio castiga. E a gente não deve simplesmente, sabendo que as pessoas estão com frio e a gente tendo agasalhos sem utilidade em casa, permitir que isso aconteça, né? Pois bem, então nós vamos começar o estudo desta noite. Vou recapitular um pouquinho
que nós falamos 2 domingos atrás. Inclusive, uma pessoa fez um comentário muito interessante durante a semana, que ele achava que o diabo fazia essas maldades todas que ele faz por gosto, por vontade, porque ele é ruim. Isso é você desprezar muito a inteligência dessa criatura, né? É você não levar em consideração que é o anjo mais poderoso, mais inteligente que já foi criado, e que certamente ele não tem tempo a perder fazendo meninices e macaquices, mas que ele tem um plano egoísta, muito pessoal, muito próprio dele, né, que é essa ideia, essa sensação, a Bíblia deixa isso muito claro, que ele tem, de que ele pode ser reaceito no céu pela força. Né? Nós já vimos isso em detalhes 2 semanas atrás. E para fazer isso, nós vimos que ele tem atuado no sentido de aumentar o exército dele, com os seres humanos, desde a queda, desde Adão lá, a tentativa dele aumentar o exército com os seres humanos, e ele está conseguindo fazer isso. Quando a gente vê a descrição que João faz da batalha, da última batalha, quando a cidade santa virá após o milênio, João fala de um exército que cobre a terra inteira, como se fossem formigas, gafanhotos cobrindo a terra como um todo. Então, um exército gigantesco. No grande conflito, em outras passagens, Ellen White fala que assim que ele for liberto no milênio, ele sai para reativar, para recolocar em ação as armas que foram produzidas, os armamentos que estão armazenados, guardados, para que isso possa ser utilizado na última batalha. Então, todo esse planejamento que ele tem a ver com o ser humano. Ele quer mais e mais e mais pessoas do lado dele, menos pessoas do lado de Deus, destruindo vidas. Então, como é que ele tem feito isso até agora? Né? Até hoje, até agora, o que a gente tem visto? Eu vou pegar aqui uma descrição que aparece, uma parte Patriarcas e Profetas, uma parte no Grande Conflito e uma parte na Revista Adventista de 1906. Diz assim: Satanás foi homicida desde o princípio. Suas tentações estão levando multidões à ruína. Primeiro grupo de tentações, a intemperança. A intemperança destrona a razão, seguem-se a satisfação sensual, a contenda, a matança, violência que a gente vê hoje em dia, né? Satanás deleita-se na guerra, pois esta promove as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e no sangue. É seu objetivo incitar as nações à guerra, umas contra as outras, pois podem assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Então, primeira forma que ele usa, intemperança, né? Vício, alimentação, intemperança no dormir, intemperança no trabalho, intemperança nas paixões, e isso faz com que os homens se tornem violentos, e aí existe um investimento em guerras, guerras matam muitas pessoas que são ceifadas sem salvação, os países investem enormemente em armamentos para a guerra, isso fica para o arsenal dele, e essas coisas todas estão levando milhões e milhões de pessoas para a ruína. Segundo grupo de operações de Satanás, né? Assim, Satanás opera também por meio dos elementos naturais, a fim de recolher sua colheita de pessoas desprevenidas.
estudou os segredos da natureza, emprega todo o seu poder para dirigir os elementos, tanto quanto Deus permitir. Por exemplo, quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos de gados, servos, casas, filhos, foram todos assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça após a outra. Então ele tem poder para manipular a natureza até quanto Deus permite. Nesses acidentes e calamidades, no mar, na terra, grandes incêndios, furacões violentos, terríveis saraivadas, tempestades, inundações, ciclones, ressacas, terremotos, em toda parte, sobre milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Ele destrói a seara que está amadurecendo, né? Mata pessoas que ainda não foram convertidas, seguem-se fome, angústia, comunica ao ar infecção mortal, milhares perecem por pestes, e essas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas agora chegando no final do tempo. Então, ele atua de maneira que os seres humanos morrem e os que sobrevivem colocam a culpa em Deus. Ah, mas não é Deus que cuida da natureza? Por que ele está fazendo isso? Por que aconteceu esse terremoto? Por que essa desgraça? Por que pessoas morreram? Pois bem, e por que Deus permite que Satanás faça isso nesses últimos tempos, né? Na verdade, isso é permitido porque o tempo da graça não vai durar muito mais. Deus está retirando da terra a sua mão refreadora. Por longo tempo, ele tem falado aos homens e mulheres, mediante a atuação de seu Espírito Santo. Deus deixou a Bíblia. E o Espírito de Deus tem atuado em homens e mulheres. Mas eles não têm atendido ao apelo. Muitos já têm feito a sua decisão. Muitas pessoas já têm decidido de que lado querem estar. Muitas das pessoas já têm sido ceifadas, muitas das pessoas já têm sofrido as consequências das suas decisões, do tipo de vida que desejam levar, infelizmente. Então, essas questões todas, que nós convivemos com elas, que nós vimos como funcionam, têm o objetivo, né, quando Satanás enche os homens de intemperância, de violência, de tristeza, de doenças, de desgraças naturais, ele está fazendo um trabalho complexo de matar pessoas, garantir um exército para ele, né, matar pessoas não salvas e de fazer com que se jogue a culpa sobre Deus. Mas existiu, por toda a história da humanidade, ainda existe, sempre existirá, um grupo que insiste em crer, em estudar e seguir a palavra de Deus. Esse grupo é chamado de a Igreja de Deus, a noiva de Deus. E esse grupo se caracteriza, segundo a Bíblia diz, pela obediência aos mandamentos de Deus. Jesus disse, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Os meus mandamentos, os mandamentos de Deus, que foram dados no Sinai. Não mandamentos modificados, não mandamentos que foram alterados, os mandamentos de Deus. E guardar os mandamentos de Deus, ter a fé de Jesus, é o que vai fazer com que sejamos selados. Então, quem será selado para Deus? E quem será selado para o diabo? Quem será selado para o exército do diabo? A Bíblia deixa muito claro. Quem será selado para Deus é quem guarda os mandamentos de Deus. Todos os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos de Deus. Que são a nossa base moral. Tá? Então, não é guardar 8, não é guardar 7. O que Jesus disse? Que aquele que não guarda um é culpado de todos. Quer dizer, se você não guarda um, então, lá diz que você não deve ter outros deuses, né, além do Deus Criador,
que você deve respeitar o seu nome, que você não deve fazer imagens de escultura e se inclinar a essas imagens, né? Que você deve guardar o 7º dia da semana, que é o sábado do Senhor, que você deve honrar o seu pai e sua mãe, não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar, não mentir. Os 10 mandamentos que são a nossa base moral. Se você guardar os 10 mandamentos, você será selado. E se você não guardar os 10 mandamentos, o seu selo não será de Deus. Tá? O seu selo será do mal, do exército do mal. Só que, ao longo desse processo todo de tentativas de engano, intemperança, catástrofes, essas coisas, Satanás nunca conseguiu derrubar a igreja verdadeira. Ele nunca conseguiu derrubar os remanescentes fiéis. Ele nunca conseguiu derrubar o grupo que sempre esteve ao lado de Deus, embora tenha havido perseguições ao longo dos tempos e tal. Então, ele prepara um último e grande engano. Um engano tão tremendo que o próprio Jesus disse que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Se fosse possível, esse engano, até os que têm estudado a Bíblia, têm seguido a Deus, seriam enganados. Que engano é esse? Nós precisamos conhecê-lo e precisamos entender as relações que existem entre esse engano e a volta de Jesus, para que nós não sejamos enganados. E para que nós saibamos como responder quando essas coisas acontecerem. Então, vamos para a Bíblia, tá bom? A Bíblia, Mateus 24, Marcos 13. Vamos começar com Mateus 24. Mateus 24, no verso 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Marcos 13, 22, muito parecido. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Quando a gente fala em falsos cristos e falsos profetas, algumas pessoas têm a ideia de que a gente está falando de falsos líderes religiosos, falsos pastores, e de criaturas como, por exemplo, Henri Cristo, que diz ser a reencarnação de Cristo. Você já deve ter visto Henri Cristo na televisão. Também é disso que se está falando. Mas perceba que esses falsos cristos e falsos profetas, eles não são operadores de sinais, prodígios e maravilhas que enganariam até os escolhidos. Se está falando aqui de um outro tipo de personificação, de um outro tipo de aparição. E essa aparição tem uma relação direta com o fato de que a maior esperança de todo cristão, o que todos nós, como cristãos, aguardamos mais do que qualquer outra coisa, é a segunda volta do Senhor Jesus. Nós aguardamos que Jesus venha, né, restaurar este mundo. É claro que Satanás sabe disso. É claro que Satanás sabe que nós aguardamos Jesus voltar. Toda a cristandade bíblica, a cristandade que guarda tradições, toda a cristandade aguarda a volta de Jesus, né? Pelo menos teoricamente. E o grande trunfo de Satanás em relação a isso é que lhe será permitido
parecer Jesus. Veja, não simular exatamente como Jesus voltará. Grande Conflito, página 625, diz: não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Deus não vai permitir que ele imite exatamente como Cristo virá. Porque senão não teria como a gente discernir. Mas ele virá para fazer sinais e prodígios como se fosse Cristo. Falso Cristo. Falso Cristo. Personificando a Jesus. A pergunta que se faz é a seguinte: como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se este ser de luz, poderoso, que vai fazer curas, maravilhas, sinais incríveis, que o mundo vai ficar deslumbrado? Como é que eu vou saber se ele é Jesus ou se ele não é Jesus? Como é que eu vou saber se ele é o Jesus que eu estou aguardando ou se ele é uma farsa? Pois bem, então, nós só temos a Bíblia para nos explicar isso. E nós precisamos entender os aspectos envolvidos na volta de Jesus para poder fazer a diferença. Então, como é que vai ser a volta de Jesus? Como ela se dará? Para eu ter certeza de que é Jesus que está voltando, ou ter certeza de que aquele operador de maravilhas, que eu nunca vi na vida, não é Jesus. É o inimigo. Vamos lá. Mateus 24, então. Nós vamos ler Mateus, vamos ler Tessalonicenses, Coríntios, vamos ver aí como é que funciona. Mateus 24. Primeiro aspecto. Eu gosto muito de Mateus 24, 25, porque Jesus diz assim, preste atenção, porque de antemão eu já vou dizer para vocês como é que vai ser a minha volta, né? Diz assim, eis que de antemão vou-lo tenho dito. Eu já vou dizer como é que vai ser minha volta, para você não ser confundido quando Satanás aparecer com a minha cara, fazendo de conta que sou eu, né? Jesus disse isso, né? Eu já estou avisando para vocês não se confundirem quando ele aparecer aí com a minha cara. Então vamos lá. Vamos ler 26 e 27. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, qual é o primeiro aspecto? É que a volta de Cristo será vista simultaneamente em todo o mundo, por todas as pessoas, sem a necessidade de tecnologia. Sem a necessidade de tecnologia. Então, assim, Jesus voltou na Itália. Está todo mundo vendo pela televisão. Não é pela televisão. A Bíblia diz, todo olho verá. Todo olho verá. Eu morei muito tempo na Amazônia, 25 anos lá, eu sei que existem pessoas no interior da Amazônia que não têm energia elétrica em casa até hoje. Não tem televisão, não tem internet. Como é que essas pessoas vão ver se for pela televisão? Existem pessoas no centro da África, existem pessoas em ilhas remotas, pessoas que não têm televisão, não têm internet. Como é que elas vão ver? A Bíblia diz, todo olho verá. Você vai ver pelo olho do entendimento. Não, relâmpago você não vê pelo olho do entendimento. Você vê com o olho do olho mesmo, que você enxerga. Então, quando Jesus voltar, vai ser como o relâmpago, né? O relâmpago que você vê de um horizonte ao outro, né? Então, todo olho verá, todos vão ver
Não vai ser com tecnologia, não vai ser pela internet, não vai ser com televisão, porque senão muitos não poderão ver. Não vai ser espiritualmente, simbolicamente, vai ser fisicamente. Fisicamente. A Bíblia faz esta descrição em detalhes, a volta do Senhor Jesus, com um sinal no céu, nós vamos ver aqui, com trombetas, o céu se enrolando, grandes sinais, né? Todo olho verá. Então, se aparecer num canto, como Jesus quer, apareceu na Itália, apareceu em Washington, apareceu em Brasília, apareceu em Brasília, apareceu em Washington e não apareceu aqui? Eu estou vendo agora, 2 dias depois, pela televisão, pela internet? Não, então não é Jesus. Então não é Jesus. Jesus vai aparecer e todos vão ver ao mesmo tempo. Ah, mas o mundo é redondo, como é que Jesus vai aparecer? Existe alguma coisa difícil para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Ele diz, todos vão ver. Todos vão ver. Segundo aspecto. Mateus 24, 28. Olha que Jesus dá uma incrível característica da sua volta de forma comparada. Ele usa uma metáfora, uma comparação. Ele diz assim, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Quem Jesus está chamando de cadáver? Satanás, o inimigo. Ele está falando aqui dos falsos cristos. Quem são os abutres? Os falsos líderes religiosos. Ora, Jesus viria para fazer acordos com os líderes que têm mudado a sua lei, trocado a sua lei, desrespeitado a sua lei, perseguido o seu povo? Não. Então, esse Jesus que apareceu, ele está com quem? Quem são os abutres que estão em volta desse cadáver? Ah, mas são os líderes religiosos que nunca respeitaram a Bíblia. São os líderes religiosos que uma vez disseram que se a Bíblia conflitar com a tradição, a Bíblia deve ser esquecida e a tradição deve ser mantida. Não é Jesus. Não é Jesus. Jesus chamou o falso Cristo personificado, Satanás, de um cadáver. E ele diz, preste atenção nos abutres que vão estar em volta. Porque dependendo de quem estiver em volta, não sou eu. Terceiro aspecto. Haverá sinais que Satanás não terá permissão de imitar. Mateus 24, 29. Diz que logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Isso Satanás não imitará. As potências do céu serão abaladas. O Espírito Santo fala do céu se abrindo como um pergaminho, né, como um rolo. As potências do céu sendo abaladas. Né? Grande terremoto sobre a terra, grande chuva de saraiva, coisas terríveis que Satanás não fará. Né? Então, se ele aparecer num momento de paz, sem essas coisas acontecendo, sem esses sinais nos céus, na estrutura, nas potências do céu, não é ele. Isso ele não vai poder fazer. Quarto aspecto. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e olha aí, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Haverá alegria na terra entre os povos quando Jesus voltar? Não, haverá entre um pequeno grupo alegria, mas
o grosso da humanidade vai estar como? Como Jesus disse, se lamentando, com medo do que está acontecendo. Então, Jesus voltou em Washington, viva, vamos fazer um culto para ele, vamos adorá-lo, olha, ele está curando pessoas, e todo mundo feliz, e a televisão noticiando, Jesus voltou, agora ele vai arrumar o mundo, agora vai dar tudo. Esse aí é Jesus mesmo? Está todo mundo feliz? Querendo fazer culto, adoração? Não. Esse não. Esse que aparece aqui, aparece lá, sai na televisão, passeia entre os homens, todo mundo fica feliz. Esse aí não é Jesus. O Jesus de verdade não. Jesus de verdade não. Porque Jesus disse que haverá lamentação mundial na sua volta. Que a maior parte das pessoas não terão aceito a Jesus como Salvador. E haverá lamentação mundial. Quinto aspecto. Jesus não descerá até a terra, nem andará com os líderes do mundo. Ele não virá conversar com os líderes do mundo. Mas ele não vai voltar? Vai, mas vai ser diferente. Ele não vai vir, não vai fazer acordo, não vai fazer declarações, ele não vai ficar negociando paz, ele não vai fazer essas coisas. Mateus 24, 31. Mateus 24, 31. Ele enviará o quê? Jesus está voltando, ele fica em cima e faz o quê? Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Ele não virá à terra, aqui, ficar conversando com eles. Os anjos virão recolher isso. O apóstolo Paulo reforça isso. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, 17. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, Paulo está falando daqueles que não vão morrer até a volta de Jesus, seremos arrebatados juntamente com os ressuscitados, com eles, os que forem ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Senhor onde? Nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o Senhor Jesus, na sua volta, ele ficará no alto, nos ares, e os anjos recolherão os salvos que ficaram vivos e os ressuscitados e levarão até Jesus. Ele não virá pisar nesta terra poluída, andar com homens, com líderes, fazer negociações, participar de reuniões, aparecer na televisão. Nada disso. A segunda volta do Senhor Jesus não tem mais nada para negociar. Ele não tem mais nada para conversar. Ele não tem que pregar o Evangelho. Está tudo decidido. O Evangelho já foi pregado no mundo todo. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, não aceitou. Quem foi selado para o bem, foi selado para o bem. Quem foi selado para a morte, foi selado para a morte. Não há mais o que negociar. Não há mais o que curar, o que fazer bondades, o que pregar o Evangelho. Isso está tudo resolvido quando Jesus vem. Então, ele simplesmente vem recolher os salvos. Mateus 24, 31, 1 Tessalonicenses 4, 17. Ele para nos ares, os anjos, com clamor de trombetas, vêm, recolhem e levam. Ok? Sexto aspecto. 1 Tessalonicenses 4, 15. 4:15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor,
não precederemos os que dormem. O que Paulo está dizendo? Claramente, diretamente, os vivos não vão preceder os mortos. Não haverá nenhum tipo de arrebatamento prévio, secreto ou visível antes da morte, antes da volta do Senhor Jesus. Ou seja, quando o Senhor Jesus voltar, quando Ele aparecer nos céus com as potências do céu sendo abaladas, o mundo todo sentindo a presença de Cristo, todos os salvos serão levados juntos. Paulo está dizendo isso claramente. Nós que ficarmos vivos não precederemos os que dormem. Não precederemos não iremos antes. Preceder, ir antes. Nós não vamos antes. Vai todo mundo junto. Ok? Este é o sexto aspecto. Então, se você ouviu uma conversa assim, fulano foi arrebatado, Jesus veio na Espanha e arrebatou os 20 fiéis. Não é Jesus. Vai ser outro ser, mas Jesus não. Sétimo aspecto, um dos mais importantes. 1 Coríntios 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Quer dizer, nem todos nós vamos morrer até a vinda de Jesus. Haverá um pequeno grupo que vai estar vivo. Mas todos seremos transformados. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ok? Pegue 1 Tessalonicenses agora. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? Quando Jesus estiver descendo do céu com alarido, com voz de arcanjo, ele vai parar ali no alto, a trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Então, quando Jesus de verdade estiver vindo, duas coisas vão acontecer, que Satanás não vai imitar, até porque ele não pode. Primeiro, uma grande ressurreição de salvos de todos os tempos. Jesus voltou lá em Pequim, na China, e estão transmitindo a volta de Jesus da China. E a ressurreição? A ressurreição dos mortos, dos salvos. Os mortos ressuscitaram? Não, o cemitério está lá, fechado. Sim, mas e os salvos? Ressuscitaram? Não. E você foi transformado? Você que está salvo, esperando a volta de Jesus, guarda os mandamentos de Deus, foi selado com o selo de Deus, você foi transformado? Eu disse, não, estou igual. Então não é Jesus. Então não é Jesus. Porque Jesus de verdade, Paulo diz claramente, 1 Coríntios 15, 51, 1 Tessalonicenses 4, 16. Na volta de Jesus, haverá uma grande ressurreição. O diabo não pode fazer isso, ele não tem vida para oferecer, para ressuscitar os mortos. Ele pode até fingir, poderia até colocar os demônios dele para fazerem de conta que são meia dúzia de mortos aí, mas os mortos de todas as eras, não. Ele não pode ressuscitar pessoas.
grande ressurreição e a sua transformação. Você está aguardando Jesus? Jesus veio, você guarda os mandamentos de Deus, você foi selado para a vida, você vai ser transformado. Então é o seguinte, eu só passar a mão na cabeça assim, continuo careca? Ih, não é Jesus não. Não enxerga direito? Ih, continua meio cego? Não é Jesus. Né? Todo olho verá. É porque quando Jesus estiver voltando, os cegos salvos vão ser transformados, eles vão enxergar, eles vão ver o Senhor Jesus vendo. Continua com dor de barriga? Ih, não é Jesus não. Se você está salvo, você não foi transformado, não é Jesus não. Porque nós, salvos, seremos transformados, os mortos, salvos, serão ressuscitados. Então, este é um sinal inequívoco. É inequívoco. Tá? O diabo pode até fazer um sinal aqui, ali, uma maravilha, uma cura, mas é o seguinte, não houve ressurreição dos salvos, não houve transformação, glorificação dos salvos, não é Jesus. Você não tem que duvidar disso. Vamos lá. Então, só para retomar aqui, para você gravar bem aí, se você não anotou. 7 aspectos da volta de Jesus, para você não se confundir. Tá bom? A volta de Cristo será vista por todos, ao mesmo tempo. Não é com o olho do entendimento, você vai ver mesmo, com os olhos do seu rosto, você vai ver, como vê o relâmpago, tá certo? E não vai ser pela tecnologia, não vai ser televisão e celular, não, ao vivo. Cristo não vai ficar passeando no meio das pessoas, fazendo acordos políticos, negociando, dando declarações, vai ficar no céu. Portanto, se aparecer um Cristo glorioso, conversando com homens, dando declarações, não é Jesus. Fazendo acordos políticos, não é Jesus. Haverá sinais tremendos que Satanás, o próprio Satanás temerá, ele não poderá imitar, terremotos, saraivas, coisas tremendas, o céu se abrindo, que nunca foram vistas. Jesus não descerá do céu, não haverá arrebatamento, todo mundo vai junto, não haverá nada de secreto, de especial, todos vão juntos, recolhidos pelos anjos, a encontrar Jesus no céu. Haverá uma grande ressurreição antes no momento da volta de Jesus, quando a trombeta é tocada, né? Antes de nós sermos levados. Haverá uma grande ressurreição de pessoas que dormiram na esperança da sua salvação e a transformação dos que estiverem aguardando o Senhor Jesus, que receberam o seu selo. Então, nada disso aqui o diabo terá permissão de imitar. O que ele vai fazer? Ele vai aparecer gloriosamente, belamente, com palavras lindas e doces, conversando com as pessoas, abençoando, fazendo maravilhas, e essas maravilhas vão enganar muitas pessoas. Não você, não eu. Bom, ficam algumas perguntas, né? Satanás tem poder para fazer isso? Para parecer Jesus, imitar a voz de Jesus, ficar brilhante, glorioso? Sim, tem. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11:14, que não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Né? O próprio Satanás se disfarça de ser glorioso. Ele tem este poder para fazer isso. Né? E por que ele vem fazer isso? Qual é o objetivo? Né? O objetivo a gente já imagina.
é sempre duplo, né? É angariar força humana, militar, para que ele possa, né, ter a pretensão de enfrentar os exércitos de Deus, e por isso ele quer enganar pessoas, ele quer levar pessoas à ruína, ele quer levar pessoas à perdição. Então, existe uma passagem aqui, no Grande Conflito, página 624, em que se diz o seguinte: como um ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo, que é o que nós vimos lá Jesus falando, né? Falsos cristos, falsos profetas. Sim, mas haverá um tipo de falso Cristo que vai fazer maravilhas que nós não acreditamos, né? O que a gente não vê hoje em dia. Isso é para o futuro. Espero que um futuro próximo, mas é para o futuro. Ela continua, o espírito de profecia continua. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens. Ó, tá vendo? O contrário do que a gente viu lá de Jesus, né? Várias partes da terra, tá errado. É em terra toda. Se manifestará entre os homens, tá errado. Jesus vai ficar lá em cima. Então você está vendo que ele, como ele não pode imitar, ele vai ter que cometer erros em relação à volta de Jesus. Aí é que a gente vai poder discernir. Se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A gente pega lá Apocalipse 1, de 13 a 15, tem uma descrição de Jesus lá, do Filho de Deus. Ele vai imitar aquilo lá, mas ele vai imitar aqui embaixo, né? A glória que o cerca, né, a luz, a glória que Satanás vai produzir, não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio, Cristo veio. As pessoas felizes, né? Oh, Jesus voltou, Jesus voltou. Ao contrário do que Jesus disse. Vai ter muito pouca gente feliz. O grosso da população vai estar apavorada com as coisas, né? Então, esta aparição gloriosa, esta maneira gloriosa de se mostrar, que nunca antes ninguém viu nada parecido, é que vai fazer muita gente se enganar, achar que é Jesus. E ele vai começar a fazer maravilhas e milagres e curas e coisas que a gente nem imagina que ele vai fazer, e muita gente vai acreditar, né? O povo se prostra em adoração diante dele, quando ele ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava os seus discípulos quando estava aqui na terra. A sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais, cheias de graça que o Salvador proferia, né? Ele vai começar a falar as bem-aventuranças. Vocês são abençoados. Agora a gente vai ter paz. Tudo que as pessoas querem ouvir, né? Porque o mundo vai estar de perna para o ar. E o que as pessoas querem ouvir é o quê? É que vai ter paz, que vai ter saúde, que não vai ter mais... E ele fala essas coisas, o que eles querem ouvir, né? Mas aí é que vem o grande trunfo. O que é que garante o selo de Deus? O que garante o selo de Deus é guarda dos mandamentos, integral. Todos os mandamentos. Mas o que ele faz? Quando ele está lá, curando doenças, maravilhando as pessoas, em seu pretenso caráter de Cristo, ele alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Satanás declarará que o sábado foi mudado do 7º para o 1º dia da semana, e como Senhor do 1º dia da semana, apresentará este sábado errado como prova de lealdade a ele.
Ou seja, Satanás vai fazer isso antes de Jesus voltar. Ele vai fazer isso antes do selamento. Ele vai fazer isso antes do final dos eventos. Para quê? Para que as pessoas acreditem e deixem de guardar os mandamentos de Deus. E vai ser uma tentação terrível, um engano terrível, porque as pessoas vão ver essas maravilhas, essas coisas acontecendo, e elas vão virar para você e dizer assim, escuta, você não está vendo? Não. Você já viu alguma coisa parecida com isso? Você não está vendo que é Jesus? Você não está vendo as coisas que ele disse? Ele falou um monte de coisa que está na Bíblia? Você não está vendo que ele quer a paz? Você não está vendo que ele está curando as pessoas? Você não está vendo que ele está fazendo milagres? E você vai dizer, Emanuel, não. O que você vai virar? Você vai virar um fundamentalista. O que é um fundamentalista? De verdade, essa afirmação feita por Satanás, tentando parecer Jesus, colocará os guardadores do sábado, dos mandamentos como um todo, diretamente contra o resto da humanidade. Haverá um motivo concreto para a eliminação desses fundamentalistas. É quando vem, então, a lei dominical e... Eu vou ler para vocês aqui uma declaração de Robert Miller. Foi feita para Death and Life Magazine em 1997. Coisa recente, 97. Eu quero te dizer primeiro quem é Robert Miller, tá? Já é falecido. Robert Miller foi 40 anos funcionário da ONU. Ele era secretário-geral adjunto da ONU, o segundo homem da ONU. Entrava secretário, saía secretário, o Robert Miller continuava. E as suas ideias sobre a necessidade de um governo mundial, paz mundial e espiritualidade levaram ao aumento da representação das religiões na ONU. Hoje a ONU é altamente religiosa, especialmente em relação ao que a gente chama de movimento da nova era. Muita força religiosa dentro da ONU, especialmente a nova era. Robert Miller é um dos cabeças desse processo. Olha o que ele diz. A paz será impossível sem submeter os fundamentalistas por meio de uma única religião em que os fiéis possam praticar em todo o mundo. Para isso, as Nações Unidas haverão de criar uma igreja universal, a nova igreja de Deus, liderada por todas as religiões. Isso colocará fim, de uma vez por todas, à heresia da separação. Interessante que o que ele chama de heresia da separação é o fato de que há muitas religiões. E muitas religiões cristãs em especial. Mas por que muitas religiões cristãs? Porque isso foi abandonado. A Bíblia foi abandonada. A Bíblia foi esquecida. Em nome de tradições. Isso já desde o tempo de Jesus. O que Jesus disse aos fariseus? Vocês invalidam os mandamentos de Deus por conta das tradições de vocês. Então, há uma série enorme de deturpações que têm sido feitas na palavra de Deus, em relação às doutrinas, em relação à santa teologia, que tem criado essa separação. Mas veja que o conceito de paz que se prega nas Nações Unidas é uma paz que todos participam, menos Deus. Quer dizer, o que Deus disse a gente ajeita. O que Deus disse a gente, adapta. E não é isso. Se deve haver união entre todas as igrejas, a união deve haver em cima da palavra de Deus. Em cima da verdade doutrinária da palavra de Deus. E não em torno dos nossos desejos
das nossas vontades, das nossas emoções. E aquelas pessoas que insistem em se manter fiéis à palavra de Deus, são chamadas de fundamentalistas. Então, se você insiste que a palavra de Deus não pode ser alterada, que os mandamentos de Deus não podem ser alterados e que nós devemos segui-los até o fim, você é considerado um fundamentalista. Thomas Arenzeller é um dos homens mais importantes do movimento mundial federalista. Ele deu uma declaração a uma revista, em 1990, em que ele diz o seguinte, que um número crescente de pessoas tem se levantado contra a onda dos fanáticos fundamentalistas religiosos. Ele não está falando aqui dos fundamentalistas islâmicos, do Estado Islâmico, dessas coisas. Está falando de cristãos na entrevista. E ele diz, o direito certamente acabará por nos permitir um novo mundo unido com uma nova lei mundial. O que é um novo mundo unido com uma nova lei mundial? Vou voltar lá na citação do grande conflito, tá? Em seu pretenso caráter de Cristo, Satanás alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Manuscrito 153, estou voltando. Satanás declarará que o sábado foi mudado e apresentará este sábado errado como prova de lealdade a ele. Então, será esta culminância, né, de tentações, este evento maravilhoso que se repetirá em vários lugares da terra, aqui, ali, como Jesus disse, né? Está no deserto, está dentro da casa, está ali, está lá, né? Este evento de Satanás personificar a Cristo, Satanás vir e apresentar, né, maravilhas, milagres, será isto que vai abrir caminho para a decisão final. Para a decisão final. E muitos vão achar que Jesus voltou. Jesus voltou. Agora está tudo resolvido. Não voltou. Não está tudo resolvido. Se você prestar atenção, você não vai ser enganado. E o que a gente vai fazer nessa situação? O que vai caber para a gente? O que você pode fazer diante de uma situação dessa? A criatura está lá, gloriosa, enorme, magnificente, brilhando, fazendo curas, o povo todo adorando, e você aqui dizendo não. Eles vão dizer, você não é louco? Você é louco. Você é um fundamentalista louco, porque está todo mundo vendo, só você que não aceita? O Espírito de Profecia traz uma resposta. Vão ordenar a nós adorar este ser, a quem o mundo glorificará como Cristo. O que nós haveremos de fazer? Simples. Dizer-lhes que Cristo nos advertiu contra tal adversário, que é o pior inimigo do homem. Embora ele pretenda ser Deus. E que quando Cristo aparecer, não vai ser assim, aqui, ali, entre os homens, sem ressurreição, sem sinais. Não. Será com poder e grande glória, acompanhado por 10.000 vezes 10.000 anjos e milhares de milhares. E que quando ele vier, nós reconheceremos sua voz. Por que reconheceremos a sua voz?
porque seremos a sua igreja, a sua noiva, seus filhos selados, remanescentes, fiéis, guardadores dos seus mandamentos. A única segurança que nós temos, quando essas coisas acontecerem, é o conhecimento que as Escrituras nos dão. A Bíblia e só a Bíblia. Se não falarem de acordo com a Bíblia, se não for de acordo com a Bíblia, não provém de Deus. Sabe, irmão, irmã, existem pessoas que hoje em dia ficam horas e mais horas grudados no celular, nas redes sociais, assistindo vídeos, ouvindo piadas o dia inteiro, vendo memes, todo tipo de porcaria. E não tem 5 minutos para estudar a Bíblia, conhecer a verdade, se preparar para essas coisas. Sabe que a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A confiança, a fé, o desenvolvimento espiritual vem com oração e estudo. Ao invés de ver porcaria na internet, não sei quantas horas por dia, ou na televisão, onde quer que seja, é hora de nós pedirmos: me dê a Bíblia. Eu quero a Bíblia. Eu preciso da Bíblia para me preparar, porque o Senhor Jesus está próximo. Mas o diabo também está próximo para enganar. E se você não estiver preparado, você não vai saber discernir. Você pode ser enganado. A Bíblia. Me dá a Bíblia, por favor, enquanto eu posso. Eu quero estudar a Bíblia. Eu quero conhecer a Bíblia. Essa mensagem que a Bia vai cantar para nós agora. Me dá a Bíblia. É um hino do Inário. Você deve conhecer. Preste atenção. Pense nisso. É tempo de apegar-se à Bíblia e conhecer a Bíblia de verdade. Porque os enganos que estão próximos serão terríveis.
É exatamente isso que a Bia cantou. Os ensinos da Bíblia nos conduzem para o bom Jesus. São ensinos preciosos, verdadeiros, fiéis, nunca falharam, nunca vão falhar. Faça um plano na sua vida para estudar a Bíblia. Há tantos estudos disponíveis, tantos estudos. Só aqui na igreja do Itaparica, tantos estudos completos foram preparados, estão disponíveis online. O professor Olinto escreveu tantos estudos que você pode receber online para guiar a sua vida. Escreva, dando o seu endereço, o seu número de WhatsApp, você vai ser contatado para receber os estudos, de graça, de graça. Estudos ilustrados, maravilhosos, você pega, estude a Bíblia. Porque sem a Bíblia, sem a segurança que a palavra dá, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Se possível fosse. Por que não serão enganados? Porque estão fiéis à Bíblia. Conhecem, estudaram, se prepararam. Mas os outros todos serão enganados. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nos dá disposição para estudar a Tua Palavra. Nós temos tão pouco tempo pela frente, tantas coisas para aprender. Ajuda-nos a ser mais dedicados às coisas relativas à salvação, à vida eterna. Às vezes nós perdemos tanto tempo com as coisas terrenas e não guardamos nem 5 minutos por dia para dedicar às coisas eternas. Ajuda-nos, Senhor. Nos dá essa disposição, que o Santo Espírito toque os nossos corações, nos constranja com Teu amor e permita que enxerguemos a necessidade de preparo. Se não temos feito isso, se não temos estudado, se não temos dedicado tempo, nos ajuda a dedicar mais tempo às coisas eternas. Que cada pessoa que ouviu a Tua Palavra nesta noite seja iluminado pelo Teu Espírito, cada pessoa seja iluminada pelo Teu Espírito, para que possa compreender como serão complexos esses tempos finais e a importância de nos preparar. Esteja com cada família, esteja com aqueles que estão doentes. Nós Te agradecemos, nós louvamos o Teu nome, Te glorificamos pela cura do Ezequiel, de todos os outros filhos Teus que têm sido livrados dessa peste. E sabemos, Senhor, que se algum deles não foi livrado, Tu o tens guardado para a ressurreição dos últimos dias, porque a morte de um justo é preciosa aos Teus olhos. Ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos a compreender que os Teus desígnios para nós são melhores do que os nossos próprios desejos. E aceitar a Tua vontade em nossa vida. Guarda-nos nessa noite, nos dá descanso. Para muitos, amanhã o dia será de muito trabalho. Para outros será de muita tristeza em busca de trabalho. Ajuda-os, conforta-os, lhes dá esperança. E finalmente, quando Tu voltares, nos leva conosco para o Teu reino, no nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por você ter estado conosco nessa noite, estudando esse tema tão esclarecido na Bíblia. Domingo que vem tem mais, não comigo, mas tem mais eventos finais, conhecimento das profecias. Nós vamos até meados de setembro, estudando os eventos finais, para que você possa estar preparado, você e sua família. Fique com Deus, que Deus abençoe você, que você tenha paz e saúde, no nome do Senhor Jesus. Amém.